Então, esse vídeo a gente está começando, mas a gente não quer que você fique só, você preste atenção, veja o vídeo até o final, porque você vai, o final é o melhor. Você quando lê um livro, você não lê, se você lê o princípio do livro, você lê até a metade, você não lê até o final, você não vai saber o que aconteceu na história. Então é preciso que você vá até o final desse vídeo para você conhecer tudo aquilo que foi falado aqui e o que vai acontecer no final, ok? Então, vamos ao vídeo? Começando mais um vídeo do canal, a gente hoje vai filosofar aqui, né? Vai falar de filósofo. E a gente quer falar de alguns filósofos até chegar no maior filósofo que a humanidade conheceu, né? Então, a gente quer falar de René Descartes. A gente estudou, né? Ele foi um filósofo, físico, matemático. E a frase que ele deixou é: penso, logo existo. Bom, então quando você escuta essa frase, penso, logo existo, você pensa em René Descartes. Isso você aprendeu isso na escola, né? Você que estudou filosofia, você vai conhecer bastante, vai entender um pouco de René Descartes. Porque essa frase ficou, né? Nós, por exemplo, somos cristãos, né? Somos pessoas cristãs e nós acreditamos num Cristo que diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo, para você, a salvação é importante, não é? Mas a existência para René Descartes vinha dessa frase: penso, se eu tenho raciocínio, então eu existo, não é? Porque quem não pensa, porque o nosso cérebro, ele tem que estar vivo, não é? O nosso cérebro ele não pode ser uma coisa morta. O nosso cérebro, ele funciona, ele move o nosso corpo, ele nos leva, nos direciona. Se a gente tem um problema qualquer, tudo, até não falar, o seu cheiro, tudo que você sente de cheiro, de falar, tudo aqui dentro dos seus neurônios, tem um para cada coisa. Tem um que pode te paralisar, tem outro que pode te tirar o cheiro, te tirar a voz, porque você tem um raciocínio. Então, o René Descartes, ele deixou essa frase assim, né? Ele filosofou, né? E isso ficou assim. Vamos supor, se eu for, um dia, se eu deixar uma frase, e aquela frase eu for uma pessoa conhecida, aquela frase vai ficar assim, da pastora em ação. A pastora disse essa frase e um dia vai virar nos anais da história. Porque qualquer um pode entrar nos anais da história, dependendo, sim, não é? Porque, vamos supor, né? Para ser um presidente da República, agora não, mas antigamente até uma pessoa que não tinha estudo nenhum poderia ser um presidente da República. E todo presidente da República, ele fica nos anais da história, tanto fazendo coisas boas como coisas erradas, mas ele vai ficar nos anais da história. Todos os presidentes que passaram no país Brasil, todos nós vamos conhecer todos eles, desde o primeiro até o atual, né? E não só no Brasil, mas em todos os países da face da Terra. Então, de repente você fala uma frase e essa frase ela é sua. Então, quando ele disse penso, logo existo, a certeza da existência de René Descartes era que ele pensava e se eu penso, eu existo, não é? Eu sou um ser pensante. É bem assim mesmo que ele quis dizer. Eu sou um ser pensante. E se eu sou um ser pensante, então logo eu existo, não é? René Descartes, ele era francês
Ele era um filósofo francês, ele tinha uma religião católica, mas na verdade ele estava num país de protestantes, onde quando ele morreu, ele foi enterrado no cemitério de crianças, né, onde que as crianças não eram batizadas. Então, a gente deixa para vocês falando a respeito de René Descartes. Agora a gente vai falar de outro filósofo para você e vamos aprender até chegar no filósofo assim que mais, né, o maior filósofo que a Terra já conheceu e conhece, e se não conhece, precisa conhecer. Então vamos filosofar? Então chega Sócrates. Sócrates, ele já tinha uma filosofia diferente de Descartes. A filosofia de Sócrates era: conhece-te a ti mesmo. O homem precisa reconhecer a sua ignorância. Então a filosofia dele já era diferente de Descartes, né? Descartes, ele disse: penso, porém existo. Se eu penso, lógico, se eu penso, eu existo. Estou na existência, porque como pode até um animal ele pensa, o animal não tem raciocínio, ele tem cérebro, ele tem a cabeça. A gente diz: mas ele não tem raciocínio porque ele não tem a maldade que o ser humano tem, não é? Ele faz as coisas, o animal ele faz assim, tudo que tem que fazer perto de você, e ele não se inibe com nada, porque ele é um animal, ele é pensante, ele é uma criatura pensante. Dizer que o animal ele pode não ter o raciocínio, porque para ele não vê maldade que o homem vê, não é? Ele não vê a maldade que o homem vê. O animal, ele fica à vontade para fazer o que ele quiser. O homem, se ele tiver que fazer alguma necessidade fisiológica, o homem normal, ele vai entrar num lugar, no banheiro, ele vai lá fechar a porta, ele vai tomar o seu banho e ele vai ficar ali naquele lugar, ele não vai ficar se exibindo para todo mundo. O animal, ele não está aí. Você está perto dele, ele agacha, se for uma fêmea, ela agacha, ela faz o xixi, não é? Ou também ela vai, ela agacha, faz o cocôzinho dela, ela não está aí para você, se você está vendo, se você não está. Se eles tiverem que namorar, eles vão namorar e eles não estão nem aí vendo o que você está pensando ou não. Então, o que acontece? A filosofia de Descartes, eu penso, se eu penso, eu existo, né? Mas o Sócrates, ele já dizia que o homem precisa reconhecer a sua própria ignorância, né? O homem, ele não pode ignorar. Conhece-te a ti mesmo. O homem precisa reconhecer a sua própria ignorância, não é? Por quê? Porque eles estão errados na maneira deles de pensar? Não. Eles estão certíssimos na maneira deles de pensar. Porque eu preciso reconhecer a minha ignorância. Eu tô dizendo isso, até a Bíblia vai concordar com isso. Se eu preciso reconhecer a minha ignorância, a Bíblia ela vai reconhecer. Se eu penso, eu existo. Porque Deus não fez um homem, não colocou um ser que não pensa, não é? Até mesmo porque a gente precisa pensar para a gente não fazer as besteiras na vida e a gente cair nas ciladas do inimigo. Então eu vou pensar, não é? Eu vou na filosofia de Descartes e vou pensar. Bom, eu penso. Se eu penso, eu existo. Mas ele era uma pessoa católica. Se ele era uma pessoa católica, ele era uma pessoa cristã. Ele era uma pessoa cristã, né? Apesar de que ele morava, ele foi enterrado, ele era um francês, que ele não foi só um filósofo, mas ele também foi um matemático, foi um físico, foi um homem super inteligente que passou pela Terra e marcou a sua vida,
marcou a sua história, marcou presença, né? Marcou presença na história, né? Ficou bem presente tanto ele quanto Sócrates, né? Porque o Sócrates, ele viu que o homem não pode viver na sua própria ignorância, não é? Você tem que olhar para dentro de você e você vê que você precisa mudar em alguns aspectos da sua vida. Porque se você não mudar nos aspectos da sua vida, você vai viver numa ignorância. O homem precisa reconhecer a sua ignorância. Então, se a gente for ver bem, são filosofias, são filósofos, que eles, os pensamentos deles são pensamentos para o bem. A filosofia deles é filosofia para o bem, não é filosofia para o mal. Mas dizer assim, não, mas você está falando de filósofo, você está falando de Descartes, mas você precisa estudar, você precisa conhecer a filosofia. A vida não é só feita de você o tempo todo, eu conheço, a palavra de Deus, ela precisa estar dentro do meu coração. E a gente vai fechar esse vídeo, sim, falando, a gente não está até agora negando nada de Deus, mas a gente está falando de pessoas que marcaram, que chegaram e marcaram a sua história, fizeram a história e deixaram frases importantíssimas, que quando você se lembra dessa, penso, por isso existo. Você vai lembrar de Descartes. Quando fala que o homem não pode ignorar, né, a sua própria ignorância, você está lembrando de Sócrates, né? Porque Sócrates, ele viu que o homem, ele precisa reconhecer, ele precisa saber aquilo que ele faz, aquilo que é certo, aquilo que não é porque, afinal de contas, o outro Descartes, ele diz que nós somos um ser pensante, né? Então chega Sócrates e diz que a gente não pode ignorar, né? Você não vai ignorar a sua própria ignorância. Você tem que olhar para dentro de você mesmo e você se enxergar. E você ver a que ponto você está no seu modo de pensar, no seu modo de viver. Será que nós estamos certo em tudo? Será que tudo está certo na gente? Ou será que a gente também não tem o nosso lado, que a gente ignora, que a gente não conhece? Então, a gente precisa conhecer, não é? Precisa ter conhecimento de algumas coisas. Eu não posso falar daquilo que eu ignoro, daquilo que eu não sei. Eu tenho que falar daquilo que eu sei. Se eu for falar do que eu não sei, eu não vou falar, eu vou perguntar. Aí eu vou estar perguntando, né? Interrogando, perguntando a alguém, isso aqui, o que significa isso? Aí eu estou falando, mas numa forma não afirmativa, numa forma interrogativa. Eu estou perguntando, o que significa isso assim? Essa palavra assim, assim. O que Sócrates quis dizer com a frase dele? O que Descartes quis falar com a frase dele? Não é mesmo? Aí eu estou perguntando, mas quando eu vou lá, eu estudo e eu vejo, né, que quando ele diz, ele filosofou e ele disse, o Descartes, ele disse, penso, por isso eu existo. Então, todos nós pensamos e todos nós existimos, mas é por isso que eu existo, porque eu penso. Vamos levar para um outro lado. Eu existo porque Deus me colocou no mundo. Mas se eu não tivesse pensamento, se meu cérebro tivesse morrido, eu não estou pensando mais, eu já não existo, já parti dessa para outra, já passei para a terra do pé junto, porque agora eu não penso mais, então eu não existo, pelo menos nesse mundo, eu não vou existir. Ele era uma pessoa católica, se ele era uma pessoa católica, ele era uma pessoa cristã, ele reconhecia a Cristo, porque não é só o protestante que é cristão. Não, eu sou da igreja evangélica, só eu que vou ser salvo, só eu que Cristo está comigo. Não,
Eu vou ser salvo pelas minhas atitudes. Pelas minhas atitudes, né? Porque quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. O homem precisa reconhecer a sua própria ignorância. Então, Sócrates, ele diz, conhece-te a ti mesmo. O homem precisa reconhecer a sua própria ignorância. Então, além de eu ser um ser pensante, por eu ser um ser pensante, por eu existir, é que eu preciso reconhecer a minha própria ignorância, né? Uma coisa vai se encaixando na outra. Por quê? Porque é lógico, é certo, é correto de eu ser um ser pensante por eu existir. Agora, eu existo porque Deus me colocou na vida. Mas Deus não me colocou na vida como um ser não pensante. Ele me colocou na vida como um ser pensante. Colocou até os animais como um ser pensante. Embora os animais, eles não sejam, que nem a gente diz, eles não têm raciocínio. Já expliquei, não tem raciocínio por quê? Porque o animal, ele não tem a maldade que o homem tem. Ele faz as coisas e não tá nem aí para você que tá vendo. Nós é que temos maldade, que vemos maldade em tudo, que vemos maldade nas pessoas, né? Somos ser pensantes e existimos, mas existimos muitas das vezes para o bem e para o mal. Nem sempre a gente existe para o bem. Por isso que Sócrates, ele falou, o homem precisa reconhecer a sua própria ignorância. Porque tem pessoas que interpretam tudo errado. Você fala uma coisa para o bem daquela pessoa e aquela pessoa interpreta tudo errado, ainda fica chateado com você e fica aborrecido. Por quê? Porque não reconhece a sua própria ignorância. Então, a gente agora vai filosofar mais um pouquinho com Platão. Platão era discípulo de Sócrates. E a filosofia dele era: tente mover o mundo, mas comece a mover a si mesmo, né? Então, ele quis dizer, né? Olha só como é que cada filósofo deixa na história a sua filosofia, né? Tente mover o mundo, mas você precisa mover a si mesmo. Sempre voltando, dizendo que todos os três voltando, dizendo, né? Eu penso, mas existo, né? Assim disse para nós o Descartes, né? Aí ele disse, penso, por isso existo, não é mesmo? Aí chega Sócrates, né? Já vem com a filosofia dele dizendo, conhece-te a ti mesmo, o homem precisa reconhecer a sua ignorância. Então, ele já vem, agora entra Platão, que é discípulo de Sócrates, e diz, tente mover o mundo, mas comece a mover a si mesmo. Então, ele quis dizer, você tenta mover o mundo, mas comece a mover a si mesmo. Você precisa fazer alguma coisa. Você quer mover o mundo, você quer que todo mundo mude no mundo, mas comece a mudança em você primeiro. Tente mudar em você mesmo, mover em você mesmo. Porque não adianta você querer mover o mundo, mudar o mundo, se você não mudou a si mesmo, se você não moveu dentro de você, se dentro de você está um reboliço. Então tente mover o mundo, mas primeiro mova dentro de você mesmo, né? O que está dentro de você que está tão assim, talvez dentro de você possa ter uma mágoa, um ressentimento, pode ter uma angústia, pode ter alguém que está dentro de você que no seu passado te machucou tanto e que ainda fere dentro de você, mas você quer mudar quer mudar o mundo, quer mover o mundo, mas só que dentro de você não consertou. Dentro de você tá tudo, como é que se diz? As mobílias estão fora do lugar. O sofá está no quarto,
a cama do quarto está na sala, a pia da cozinha está no banheiro, então a pia do banheiro está na cozinha, dentro de você está tudo, não tá, você quer mover o mundo, mas você precisa mover dentro de você mesmo, porque está tudo desconcertado dentro de você, não tem nada no conserto, está tudo desconcertado, mas você quer consertar o mundo, você quer consertar, mas não é melhor você entrar na filosofia de Platão, que era discípulo de Sócrates, e você começar a, primeiramente, você consertar dentro de você, fazer uma faxina dentro de você. Olha, dentro da sua sala, aqui dentro, né, vamos botar aqui dentro como sua casa, dentro da sua sala tem um guarda-roupa enorme, cheio de roupa velha, uma porção de coisa que você está remoendo aquilo, e tem coisas que já está até comido de traço dentro de você, mas você não mexe, você deixa tudo ali dentro de você, mas você quer consertar o mundo, quer consertar tudo. Então, tente mover primeiro dentro de você, depois, então, essa é a filosofia de Platão, que é discípulo de Sócrates. Então, é preciso que eu, primeiramente, eu venha dar uma faxina dentro de mim, para depois, então, quando eu tiver faxinada, eu não posso ver o mundo todo de cabeça para baixo se dentro de mim está assim. Primeiro eu preciso, tente mover o mundo, mas primeiro mova dentro de você, né? Porque dentro da gente tem uma porção de coisas. Não estou falando de organismo, estou falando dentro da gente, são os sentimentos, os nossos sentimentos, o que tem dentro de nós, né? Que está tão dificultando a nossa vida, que a gente não vê, a gente quer fazer movimentar, quer mover o mundo, mas a gente primeiro precisa mover dentro de nós. Aí sim, aí quando eu não posso ser casa de ferreiro, espeto de pau, eu não posso pegar uma peneira e tapar o sol, porque o sol ele vai continuar aqui em mim, batendo em mim. Por quê? Porque tente mover o mundo, mas primeiro você precisa mover dentro de você. Isso são frases ditas por Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então, a gente vai falar de um outro personagem também, que essa pessoa também, ele é um personagem que não é tão das antigas, que nem Sócrates, Descartes, Platão, mas que deixou também a sua frase e deixou na história e deixou aqui no Brasil, né, para todos nós. Aqui a gente conhece muito bem e deixou, foi nos viadutos lá do Caju. Então a gente vai falar nessa pessoa que você vai conhecer bem de quem eu estou falando, para no final a gente então vir e falar do maior filósofo do mundo, aquele que veio realmente para poder mudar o mundo. Esses aí foram os filósofos que falaram coisas legais, foram muito legais, mas agora a gente vai falar de uma pessoa que falou uma frase super importante também, que essa frase ela ficou também nos viadutos do Caju, no Rio de Janeiro, né? A gente vai já falar com vocês dele agora mesmo. Então, agora a gente quer falar de uma pessoa que nasceu em Cafelândia, São Paulo, que deixou nos anos de 1980, ele deixou na Avenida Brasil, dos viadutos, em frente ao cemitério do Caju, José Datrino. Ele escrevia ali, esse homem, ele era reconhecido como um profeta, porque ele andava com a barba branca, com aquelas roupas de profeta, e ele andava por ali, e ele escrevia por ali tudo: gentileza,
gera gentileza. E ele ficou conhecido, uma pessoa, é por isso que eu estou dizendo, uma pessoa normal, com o nome de José Datrino, né, que nasceu em Cafelândia, em São Paulo, e de repente chega no Rio de Janeiro, não é? E ele começa a andar por ali, por aqueles lugares, né, com aquelas roupas, uma barba branca de profeta, talvez com um cajado na mão, não é? Nos anos 80, 1980, e aquele homem deixou simplesmente uma frase que ficou marcada, que se eu disser gentileza gera gentileza, essa frase não é minha, é de José Datrino. Qualquer pessoa poderia dizer isso, só que ele não só disse, ele escreveu pelo viaduto, ele foi escrevendo perto do cemitério do Caju, cemitério, lugar onde as pessoas estão tristes, amarguradas, porque estão ali indo lá enterrar os seus queridos, né, seus parentes, eles estão ali, essas pessoas estão amarguradas, tristes. Então por ali ele andava, e ali, se ele só falasse, mas ele falava também, gentileza gera gentileza, mas só que falar, você sai pregando por aí afora e as pessoas passam e não, às vezes até escutam, mas passam e vão embora. Mas ele não só ficou falando gentileza gera gentileza, mas ele falou assim, deve ter passado no pensamento dele, eu vou deixar isso escrito aqui, porque se as pessoas estão indo, estão passando, elas vão passar aqui e eu não vou estar aqui falando todo dia, mas vou deixar escrito. Gentileza gera gentileza. José Datrino. Ele nasceu em Cafelândia, em São Paulo, e veio parar no Rio de Janeiro, e ele ficou nos anais da história. Você vê como são as coisas? Você sabia que uma frase sua, que pode, de repente, ser, essa frase é sua, mas outras pessoas usam. Por quê? Elas usam a sua... Por exemplo, eu sei que dentro das igrejas, mas eu estou desde 2011 aqui no canal, e eu sempre falei, eita glória! Eita glória! E todas as vezes que eu entrava na live das pessoas, as pessoas diziam assim, pastora, desculpa, mas eu vou usar a sua frase, ok? Eita glória! E ficou. Alguém já disse isso antes, mas desde 2011 a gente tem, o meu chavão, eita glória! Vou ficar famosa com isso? Não. Mas José Datrino, ele colocou lá, gentileza gera gentileza. E o que ele quis dizer com isso? Se eu sou gentil com as pessoas automaticamente vão ser gentis comigo. Porque se você raramente uma pessoa vai, porque na verdade a gente vive num mundo que é assim, toma lá, dá cá. Se você, por exemplo, se quer quebrar uma pessoa, nos dias de hoje, você dar um dinheirinho para ela. Pá, deu um dinheirinho para ela, aquela pessoa é tua inimiga, ela se torna seu amigo na hora, entendeu? Mas só que ele não. Ele quis dizer o seguinte, se você for gentil com as pessoas vão ser gentis com você. Você pode quebrar uma pessoa com a sua gentileza. Por exemplo, uma pessoa vem armado contra você. Armado, que eu digo, é armado com palavras, querendo botar você lá embaixo. Mas você, com a sua gentileza, com o seu jeitinho de ser, você pode quebrar essa pessoa, e aquilo que aquela pessoa vai dizer, ela não vai dizer mais, porque ela ficou constrangida. Por quê? Porque ela vai, você, com a sua gentileza, você vai acabar gerando nela aquele ódio que estava dentro dela, deixou de ser ódio para passar a ser gentil. Por quê? Porque ela viu em você tão amável, tão gentil, que ela não tem coragem de ir com você como ela queria vir. Ela veio armada, mas ela, de repente, você desarma uma pessoa
sendo gentil. Você pode estar numa briga, num bate-boca, tudo mais. Mas se a pessoa está brigando com você, se você ou calar sua boca, ficar quieto, escutar a pessoa falar e não revidar, ou então se você vier com uma outra palavra para quebrar aquela pessoa, você está gerando gentileza. Porque a pessoa, se eu vou para você com gentileza, não tem como você vir a mim me trazendo palavras pesadas se eu sou tão gentil com você. Então, ficou marcado José Datrino. Ele falava por aquele lugar, ele passava com aquela roupa de profeta, que ele filosofou. Foi uma filosofia quando ele disse: gentileza gera gentileza. Ele passava dizendo, uma placa na mão, ele passava com uma placa: gentileza gera gentileza. Ele tinha a placa: gentileza gera gentileza. Mas então, aí ele já não estava mais, ele já falou agora, né, no pensamento dele, agora eu não vou mais ter a placa, eu vou colocar, vou escrever pelos viadutos todo aqui do cemitério do Caju ali, né, na Avenida Brasil, e ele andava muito por ali, nos anos de 1980, por aí, e ele escreveu grande, pintava grande: gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. E isso inculcar na mente das pessoas, para as pessoas serem gentis umas com as outras. Porque se você me trata bem, automaticamente não tem como eu não te tratar. Não tem como eu não te tratar bem. Se você me tratar mal, aí vai ficar complicado, porque gentileza gera gentileza. A pessoa vem tão gentil comigo, como eu posso ser o contrário? Se a pessoa é tão gentil comigo, como eu vou voltar com outra, com uma fisionomia chateada, aborrecida? Eu vou agredir com palavra uma pessoa que está sendo gentil comigo? Não. Gentileza gera gentileza. Então, ele andava com uma placa, ele falava, mas chegou uma hora que ele não andava só com a placa e ele não falava. Ele passou a escrever bem grande, porque ali é um lugar que passa muita gente, né? Muito fluxo de carro, ali tem o cemitério do Caju, né? Que é bem conhecido ali. Então, ele começou a escrever bem forte: gentileza gera gentileza. José Datrino, nascido em Cafelândia, em São Paulo, que veio parar no Rio de Janeiro para deixar o nome dele na história. José Datrino, gentileza gera gentileza. A gente veio de Descartes, a gente foi para Sócrates, a gente foi para Platão, a gente veio para José Datrino e agora a gente vai chegar naquele que nós vamos encerrar o vídeo com o maior filósofo do mundo, o maior filósofo que o mundo conheceu e conhece e nunca vai deixar de existir. Você sabe que nos anais da história ficou marcado lá, marcado Descartes, né? Ficou marcado um francês, físico, matemático, filósofo, né? Que deixou a frase dele, né? Que penso, então existo. Aí, depois ficou marcado Sócrates, né? Com o pensamento dele, ficou marcado Platão, e agora que eles ficaram até hoje. O José Datrino ainda é novo, assim, de pouco tempo, 1980, mas os outros são de muitos anos atrás, tempo de 1500 e pouco, de muito tempo. Então agora a gente vai entrar naquele que deixou e deixa para nós a maior filosofia do mundo, o maior filósofo que o mundo conheceu e conhece. E se não conhece, precisa conhecer. Amém? Então chega Jesus, né? Jesus queria, a gente está trazendo Jesus quando ele andava, que o homem ele pudesse conquistar
o seu próprio, conquistar a sua própria, o seu valor, que o homem conquistasse o seu valor, e ele veio com uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, mas não é uma vida somente aqui, né? Porque Jesus, quando ele pensa no homem, ele não está pensando no homem, só o homem que vive aqui na terra. Ele não fez o homem para viver eternamente aqui, né? Deus não fez o homem para viver eternamente aqui. Então Jesus, ele veio, ele queria que o homem reconhecesse o seu próprio valor, né? Ele quer que você reconheça o seu próprio valor. Para você reconhecer o seu próprio valor, você precisa abrir mão de algumas coisas que dentro de você, ou que você ainda pratica, que você Deus não te fez para você se desvalorizar. Pelo contrário, ele veio para que você tenha valor. Jesus, ele não pensava assim nele, logo penso, eu existo. Não, Jesus, ele pensa na sua existência, né? Quando Descartes ele está falando, eu penso, eu existo. O Platão, ele está falando, mas ele está falando assim, filosofando, mas vendo neles. Eles estão vendo neles, mas que abrange a humanidade. Mas Jesus não vê nele, Jesus vê em nós. Ele não veio por causa dele, ele veio por causa de nós. Jesus, ele nos trouxe à existência. Nós pensamos? Sim, somos seres pensantes e existimos. E precisamos nos policiarmos em tudo. Porque a filosofia de Jesus é que nós venhamos a nos valorizarmos. Não ficar olhando aquilo do outro, mas valorizar o outro, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Você precisa valorizar. Mas o valor que que Jesus trouxe para nós é um valor diferente de todos os outros, porque os outros, eles pensam, eles falam das filosofias deles, mas eles não deram a vida deles. Eles não deram. Jesus não. Jesus, ele disse assim, você precisa se policiar, você precisa olhar para dentro de você, porque ninguém, a salvação é individual. A minha salvação, não adianta você dizer assim, meu pai e minha mãe estão buscando ao Senhor, então eu já estou salvo. Minha avó, eu nasci no berço evangélico. Não, a sua salvação não é assim. A sua salvação, Jesus, ele veio para que você pudesse reconhecer, né, nele que ele é Senhor, mas não só reconhecer que ele é Senhor, mas reconhecer que você precisa abrir o seu coração, a sua mente, né, que você é um ser pensante, né, assim como disse Descartes, você é um ser pensante, então você precisa pensar já e agora que Jesus, ele morreu naquela cruz para te dar vida. E quando ele veio numa finalidade só. Ele não veio por causa dele, ele veio por causa de mim e de você. Ele não pensava nele. Jesus, ele veio para conquistar aquilo que a gente não consegue conquistar. Ele veio conquistar por mim e por você. E para ele conquistar por mim e por você, ele precisou abrir mão da sua própria vida, da vida dele, para poder conquistar uma vida eterna para mim e para você. Então, a filosofia de Jesus significa que nós precisamos ter consciência de que somos pessoas que Deus colocou no mundo para que venhamos a amar o próximo, venhamos a respeitar, amar, mas que precisamos muito da presença de Deus na nossa vida. E isso é inevitável. A gente precisa buscar a face de Deus todos os dias. Então, Jesus queria que o homem se esforçasse para conquistar aquilo que ele era valoroso. Que ele era valoroso
isso quando Jesus veio, mas que Jesus quer que você conquiste aquilo que você continua sendo valoroso, mas que você precisa conquistar. Mas como você vai conquistar isso tudo, né? O amor ao próximo, né? Aquilo que eu falei, você precisa amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a afirmação da salvação. A salvação, ela não precisa... eu tô salvo, né? Eu bato no meu peito e digo, eu tô salvo, e eu tô salvo, eu tô salvo. Então tá bom assim pra mim. Não, eu preciso me conscientizar que agora, assim como, né, lá Sócrates foi discípulo de... Platão foi discípulo de Sócrates, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos ser discípulos de Jesus e fazer tudo aquilo que ele deixou para mim e para você. Porque se eu não sou discípula, eu sou apenas uma ouvinte ou alguém que pratica assim só para mim. Eu quero ele só para mim. A minha salvação, já tá garantida. A minha salvação tá garantida. Então tá tudo muito bom para mim, tá ótimo. Mas só que não é assim. Jesus, ele chamou a mim e a você o maior filósofo do mundo. Ele chamou a mim e a você e o mundo inteiro. Porque a gente precisa passar esse evangelho agora para o mundo inteiro. Porque o mundo todo precisa saber. Mesmo que, que exista regime em alguns países que não possa entrar a Bíblia, mas todos precisam saber que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai cobrar de mim e de você, se você não abrir sua boca e não falar do amor dele. Então, o maior filósofo do mundo, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele, diferente dos outros, ele deu a vida dele por amor a nós, ele morreu no madeiro, mas ele tem uma condição para mim e para você, para nós sermos salvos. Pensa você que você está salvo e eu já ganhei minha salvação e fica quietinho. Ó, cala tua boquinha e não fala não. E de pregar o evangelho a toda criatura. Vai falar, porque se você não falar, você vai responder pelo sangue das pessoas que morrerem sem a salvação. Porque agora você conhece a palavra de Deus e você precisa conhecer o maior filósofo do mundo, que é Jesus, aquele que deu a vida dele por amor a mim e a você. E aí diz assim, Jesus queria que o mundo se esforçasse em conquistar aquilo que lhe foi valoroso. Amor ao próximo com a afirmação da salvação. Então, a salvação é conquistada por si próprio e por mais ninguém. Só você pode conquistar a sua salvação. Ninguém conquista a salvação por você. Ninguém. Você pode ser filho de pastor, de pastora, você pode ser pastor, não importa. Só você conquista a sua salvação. Então, fica essa palavra para você, que você guarde ela no seu coração, mas que não fique preso na sua boca, não. Abra a tua boca e fale desse amor por onde quer que você passar. Porque Jesus, o maior filósofo do mundo, ele é que fala contigo. Abra a tua boca, ide e pregai o evangelho. E se você ainda não se reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a pregação para você. O maior filósofo do mundo está aqui agora. Eu não quero essa salvação só para mim, não. Hoje eu estou compartilhando com você. Receba aí na sua casa e receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E que você possa se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E que você, agora a gente vai passar para os membros do canal. Amém? Mostrar os membros do nosso canal. Fiquem na paz. Vamos então aos membros do canal. Eu agradeço a todos vocês. Silas Vlogs, Chiquinha Artesanato, Jaci Vieira na Roça, Murilão Games, Luiz Gabriel, Evanil Pães Naturais, Joviex, Bruno Gamer, Rê Oficial,
Maria Nunes Oficial, Jogos Game Oficial, Jet e Neide, Salada da Lu, Pastora Alessandra Serrano, Twin Bee Songhead, Filha do Rei, Vida que Segue by Elizabeth, Coisas da Tia Claudinha, Leopoldo Bittencourt, Paulo Coriolano, Delícias da Kitty, Dia a Dia com Maria, Cláudia Drummond, Diferente com Lani, Flexi Joy Lazada, Canalzinho da Cida, Expedito Natureza, Pastor em Ação, Wandaluce Vieira e Ginaldo Paixão. Que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês, que nunca falte o pão, nunca falte a paz, a saúde, principalmente a presença de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado, amigos e irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.